Capítulo 11, amados, versículo de número 23. Glória a Deus. Verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ainda quero ir ao livro de Lucas, capítulo de número 22, e o verso 15, após Jesus falar estas palavras a Paulo, ele tem um complemento lá em Lucas 22 e 15, que diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. É um complemento desta palavra. Paulo não aprendeu aos pés de Jesus. Paulo não foi discípulo de Jesus. Mas, segundo os historiadores, diz que Paulo não foi uma revelação, ele recebeu uma visita de Jesus. Jesus ensinou a Paulo, irmãos, ensinou a Paulo depois. Depois Jesus ensinou a Paulo. Por isso que ele diz: eu recebi do Senhor, eu recebi do Senhor. Foi uma ordem que Jesus deu a ele para ensinar sobre este dia tão glorioso para a igreja. E Paulo diz: eu recebi do Senhor coisas que os outros irmãos não tinham recebido. Ele disse: na noite em que foi traído. Por que essa expressão tão poderosa de Paulo? Ele recita neste versículo de número 23, na noite em que foi traído. Os irmãos sabem que a noite, o dia de uma traição de alguém que nós amamos, que nós admiramos, ela traz para nós uma tristeza muito grande. Ora, isso acontece na política, é natural e acontece constantemente. E eu fui criado na questão política, minha família é política, e eu sei quanto sofre quando existe essa traição. Imagine falando, irmãos, de um ministério, Jesus pegar alguém que não tinha muito valor, torná-lo seu apóstolo, e de repente ele o trair por algumas moedas, algo que não era tão precioso, algo que não era tão valoroso. Por isso que esta noite, para Jesus, ficou marcada como a noite da traição, a noite em que ele foi traído. E na noite em que ele foi traído, irmão, se fosse talvez um de nós, celebraríamos esta ceia com tristeza, mas ele diz o contrário: desejei muito. É um desejo do meu coração. Não sabemos de quantos anos, irmãos, Jesus tinha previsto aquele momento, aquela cena, aquela hora, o coração deslacerado com aquela dor da traição, mas ele pega o pão, irmãos, e diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa. É algo glorioso para Jesus, é algo esperado para Jesus, era algo, irmãos, que trazia ansiedade. Estou aumentando essa palavra, que Jesus não teria essa ansiedade, mas era um desejo. Ele queria que este momento acontecesse, mesmo sabendo que antes a traição e após, irmãos, seria justamente toda aquela situação que nós iremos passar nesta noite para a igreja, que a igreja ouve a maioria das vezes que estão para tomar a ceia do Senhor. Mas eu não posso esquecer de ministrar essa palavra ao coração da igreja. Após Jesus cegar, irmãos, após Jesus com os 12 ali, que eu não vou contar essa história, eu quero chegar a um determinado que os irmãos venham compreender o porquê dele trazer essa mensagem para os seus apóstolos. Eu entendo, irmãos, que ali não tinha mais muita gente, só estavam os 12. A Bíblia diz que os 12 estavam com ele à mesa. Eu só compreendo aqui nesse texto que Santa Ceia não era para todo mundo, né? Todo mundo podia ser curado, podia ser, irmãos, abençoado, o milagre acontecer. Mas quando Jesus foi celebrar a Páscoa e instituir, irmãos, em seguida a Santa Ceia, logicamente ele imaginou e disse: não quero muita gente, só quero os íntimos, só quero aqueles. Se você veio nesta noite, é porque Jesus tem uma intimidade com você tremenda, porque não viria se ele não tivesse te convidado.
se ele não tivesse te dado força, se ele não posicionasse você em chegar aqui nesta noite, eu tenho a plena convicção que nós não estaríamos aqui. Só estamos aqui porque ele nos trouxe a este lugar para uma comunhão muito íntima. Ele nos trouxe nesta noite. E aí, quando Jesus, irmãos, ele celebra a Páscoa, a ceia, ele vai para frente do templo ali e ele canta um hino. Segundo os historiadores, ele canta o hino que é o Salmo 118. Depois você lê o Salmo 118, que não dá para nós ministrarmos nessa noite sobre ele. Mas ele vai lá porque é o canto angelical, onde os anjos cantam. O Salmo 118, ele não é cantado pelo salmista, por os estudiosos dizem que aquele salmo, ele foi cantado pelos anjos. Por isso que está em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 30, está assim, que Jesus cantando o hino, não é um hino, como alguém pode imaginar. Jesus está cantando o hino. O Salmo 118, você vai encontrar o hino que Jesus louva, e aí ele sai, irmão, de Jerusalém, e ele vai para o monte orar. Ele vai para o Monte das Oliveiras orar, porque ele está sentindo a dor da traição. Ele começa a sentir já a agonia da cruz. Então ele precisa de um refúgio e ele não encontra ninguém capaz de sofrer com ele as aflições, como Paulo convida os seus soldados a dizer: sofre como bom soldado, sofre comigo as aflições. Mas o sofrimento de Jesus era tão grande, irmão, que não dava para ele convidar a ninguém. Ele convidou os 12 e deixou um pouco a distante, levou um outro mais próximo, mas o mais próximo que ele não teria ninguém que chegasse. O mais íntimo, aonde Jesus chegou, ninguém mais chegava. Deixa aí. E ele ora. E quando ele volta, encontra os seus discípulos dormindo, cansado. Encontra os 3 e encontra, irmãos, os outros que estão lá, os 11. Porque Judas já tinha saído. E ele acorda e diz: ei, acorde. Não pode orar comigo nem uma hora? Ele deixa novamente e volta para a oração. E ele entra em um estado, irmãos, de dor, de amargura, de tristeza tão profunda, que a Bíblia mesmo faz questão de dizer que transpirava sangue. A agonia foi tão grande que Jesus, ele faz uma oração que aparentemente soa errado, o sônido aos nossos ouvidos, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí muitos estudiosos, cada um tem uma ramificação de pensamentos, e são várias, mas a maioria delas acerta o alvo. Uma delas é que muitos dizem que Jesus pediu para passar aquele cálice porque todos os seus familiares seriam destituídos. O seu corpo seria, irmão, jogado para ser comido pelas feras, e ele começa a ver a manifestação contrária, a perseguição que haveria para com a sua família, haveria para com seus discípulos, haveria com aquele povo. Então Jesus, ele pede para passar o cálice. É uma das visões. A outra visão, irmão, que ele pede, diz um dos estudiosos, que eu gosto muito dessa intenção deste homem, que ele diz que Jesus não estava pedindo para passar o cálice, ele estava pedindo para o Senhor lhe dar força para ele resistir aquele dia mau, aquele dia difícil, aquele momento que ninguém poderia resistir, que o próprio Lúcifer diz a ele que ninguém poderia resistir, ninguém teria tamanha resistência. E tem vários pensamentos que chegamos a um denominador. Jesus ora pedindo ao Pai que, se possível, passasse o cálice. Mas de repente ele volta e diz: que seja feita a tua vontade. E volta, e os soldados chegam ali, prende a Jesus. Leva Jesus para o Sinédrio, onde está Caifás, Anás, os sumos sacerdotes, e todos ali, os príncipes sacerdotes, estão lá no templo, e começam a interrogar a Jesus. E começam a dizer que Jesus está
blasfemando, cheio de demônios. E eles levam, irmãos, a Pilatos. Era o governador para julgar. Pilatos, irmãos, não quer julgar a Cristo e manda para César. César não acha interessante o julgamento, não quer também se intervir e devolve a Pilatos. E Pilatos faz uma pergunta ao povo: o que queres que faça? Mas Pilatos não faz assim. Sua esposa tinha passado a noite sofrendo porque ela teve um sonho com aquele rapaz, e ela disse que a sua alma se angustiou muito em sonhar com aquele rapaz. Não conta o sonho, mas alguns historiadores contam como foi, mas eu também não vou entrar nesse detalhe. E por fim, Pilatos, sabendo daquilo, ele não quer, irmãos, ele pensa consigo em fazer alguma coisa, em conseguir algo para libertar aquele homem. Ele chama Jesus em particular e diz assim: tu sabes que eu posso te livrar, dizendo a Jesus: diga uma palavra só e eu vou dar a sentença de liberdade a você. Mas ele olhou para Santa Brígida, Jesus olhou para nós, Jesus olhou que tinha um povo na terra, irmão, que precisava que ele fosse aquele sacrifício, e ele olha a Pilatos e diz: nenhum poder é dado se o meu Pai não te der. Pilatos recua com aquela palavra, porque foi muito forte o que ele ouviu da parte de Jesus, irmãos, e ele pensa novamente. Pilatos, um homem muito inteligente, e a Bíblia diz que por conta da Páscoa, eles davam um ato de misericórdia na vida de alguém, de um salteador, de um bandido do mais alto escalão, e eles encontram o maior perverso daquela época, o bandido mais perigoso que estava ali, irmãos, era um homem que estava preso, condenado à morte por nome de Barrabás. E ele diz: já sei como livrar o Cristo. Eu vou trazer Barrabás, como é o dia do julgamento, vou pedir que o povo julgue, e todo mundo vai pedir Barrabás. Crucifica Barrabás, mata Barrabás. Era o pensamento do homem. Mas quando põe o julgamento, o povo começa a gritar o contrário. Solta, em vez de crucifica, começaram a dizer solta. Mas o motivo para Jesus entristecer, para sua alma se abater, para sua alma se entristecer. Irmãos, imagine você ser trocado por alguém que não valia nada. Imagine as pessoas trocarem as coisas. Aquele motivo, irmão, de Jesus se entristecer, mas ele não se entristece. Ele está firme ali, ele está seguro e está lá esperando. E Barrabás, irmãos, fica rindo, acreditamos, imaginamos trocar um ilustre daquele por alguém que não presta, que não vale nada. Ali está prefigurado nós. Em Barrabás ele está nos representando quem nós éramos, não merecíamos, mas foi trocado de lugar. Quem vai ser condenado não somos mais nós. Porque João diz que todos aqueles que aceitaram a Cristo. Paulo também, escrevendo Romanos capítulo 8, diz que não há mais condenação. Não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus, irmãos. Porque houve essa permuta, houve essa troca. Estávamos condenados e quando ele foi ao nosso lugar, escapamos. Deu-nos total liberdade. Temos total liberdade em Cristo Jesus. Mas, irmãos, e aí Pilatos imagina: não posso crucificar um homem desse, ele é inocente, eu estou vendo. Sabe o que Pilatos faz ainda? Diz: olha, não vamos condenar esse homem. Vou mandar dar umas palmadas nele, dar uma pisinha nele, vou mandar fazer alguma coisa, e depois eu trago para nós soltar este homem, irmãos. E Pilatos entregou aos carrascos ali, eles levaram Cristo para a sala do flagelo, irmãos, e lá começaram a açoitar a Cristo, e parece, e posso imaginar, que o diabo entrou no cenário, e alguns demônios entraram naqueles carrascos, e eles começaram a sentir prazer em castigar a Cristo. E nós assistimos um filme, irmãos, agora há pouco, lançado pelo Mel Gibson, a produção dele, irmãos, que diz, segundo o filme, e a Bíblia também nos revela, que houve cortes tão profundo em Cristo, no corpo de Jesus, que as suas vísceras começaram a aparecer por fora da sua carne. Foi um castigo tão forte, tão pesado, irmão, que homem nenhum suportaria. Mas Jesus continuou de pé. Ele continuava de pé. Irmão, sabe só quem faz isso?
Somente o amor, porque o amor é mais forte do que a morte. Somente o amor é capaz. Quando Jesus olhava para a terra, via um povo miserável, um povo que estava caminhando a passo largo para o inferno, e ele disse: eu não posso deixar isso acontecer. E ele se coloca de pé novamente. Levam ele à presença de Pilatos pela terceira vez. Pilatos olha e diz: esse homem vai morrer imediatamente, não tem condições. Está deslacerado o seu pulso, está deslacerado o seu corpo, sangue não existia mais. Quando nós encontramos, irmãos, Isaías pregando o livro lá no seu capítulo 53, ele diz que não existia nenhuma beleza mais. Era por isso, o sangue já tinha saído e Jesus estava desfigurado. Não era que ele era um homem feio, como alguém pode imaginar, não. É que naquele momento Jesus não estava mais com aquela figura bela, bonita, já não era mais aquele rapaz bonito. Já tinha perdido toda a sua beleza, já não tinha mais beleza nenhuma em que olhássemos para ele e não víamos nenhuma beleza encontrava mais em Cristo Jesus. Era aí que Pilatos imaginou, disse: esse homem vai morrer. E começou um alvoroço. Então Pilatos decretou que fizesse o que quisesse, entregou os homens e decretou que fosse feito, e eles pediram: crucificam. E crucificaram o nosso Cristo, levaram o nosso Cristo para o lugar chamado Caveira. O lugar chamado Caveira, levaram o nosso Cristo. Segundo o nosso pastor presidente, nosso pastor reverendo Oswaldo Nunes de Lima, ele foi levado ao lugar chamado Caveira. Eu achei muito interessante isso, porque segundo eles foi o lugar onde Adão foi sepultado. E a salvação não podia começar por outro, senão por Adão. Tinha que começar pelo primeiro homem que trouxe o pecado na terra. Jesus queria eliminar o pecado pela raiz. Não podia começar com outro. O primeiro sangue deveria ser em Adão, para Adão. Ele deveria ser o primeiro a ser resgatado, para que todos os outros homens pudessem ter salvação. Porque Paulo diz que por ele veio o pecado a todos, e todos foram destituídos da presença de Deus por causa de Adão. Então, se Adão é restaurado, só vai para o inferno se o cabra quiser. Só vai para o inferno se você quiser, porque Jesus já purificou Adão. No Calvário, irmão, houve essa purificação. Não existe, irmão, quem não seja salvo. Jesus fala do filho da perdição somente referente ao que estava, irmãos, ao traidor. Somente a ele e mais a ninguém. Ninguém é tão perverso na terra que não possa ser salvo. Ninguém. Porque se Adão foi purificado, irmão, abriu-se a porta da salvação para todos os homens. Abriu-se a porta da salvação para todo mundo. Só que quando ele vai, irmãos, para a crucificação, a cruz não foi feita para Jesus. A cruz já estava determinada para Barrabás, e Barrabás era um homem forte, grande. A cruz era gigante para Jesus, não dava para ele. Então deitaram Jesus naquela cruz e amarraram o seu braço. E o outro puxaram. É assim que conta Lucas capítulo 22 na sequência, 23. E eles puxam o braço direito de Jesus a ponto de deslocar o braço para poder alcançar a metragem, o tamanho de Barrabás, a largura de Barrabás. Ele deita o nosso Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo o meu raciocínio. Se preocupem da glória, se preocupem em entrar na palavra do Senhor nessa noite. Depois você, se quiser e sentir de Deus, você glorifica. Mas agora eu quero que você entre na palavra, comece a meditar comigo aí. Se você puder visualizar aí na sua mente essa cena, Jesus deitado em uma cruz e um carrasco lá, e alguém da ordem, ele pega um prego do tamanho mais ou menos de um palmo de um homem, irmão, aquele prego gigante, aproxima-se de Jesus ali, põe na sua mão esquerda, levanta o seu braço e com muita força, com muita ira, porque o diabo estava solto naquele dia e queria, não era só matar, ele queria realmente fazer sofrer. Jesus sentiu o sofrimento que era para ele desistir.
Não era somente matar, porque seria fácil matar Jesus, não. Ele queria que Jesus sofresse até o ponto de dizer: eu não aguento mais, eu desisto, eu me rendo, eu me entrego. Mas Jesus calado estava lá e eu posso ver, e eu quero que você visualize aí na sua mente nesta noite. Imagina aquele homem com um martelo na mão, um prego na outra, encostando na mão de Jesus, levantando aquele braço forte e com muita raiva, com muita ira, descer com toda a força. Imagine só. Vira. Bate a ponta do prego por baixo. Na sua mão direita, a mesma. Junta os dois pés. Sobe a sua mão com muita força. Acompanhe o meu raciocínio para você ver a importância do que nós estamos celebrando aqui nesta noite. Não é uma brincadeira, é intimidade, o preço foi alto, foi algo poderoso, algo tremendo que muitas das pessoas não dá nem para imaginar, irmão, porque não aguenta só em pensar, já começa a chorar, bater uma tristeza, já está aqui dentro, irmão, como algo tremendo, uma tristeza nos bate, mas hoje não é motivo de tristeza, porque tudo isso é para a nossa vitória, é para a nossa alegria, é que quando nós percebemos essa cena, a gente vê quanto nós valemos para Cristo, nós temos grande valor. E os homens pegam a corda e suspendem aquela cruz. De um lado está um bandido, do lado direito está um outro bandido que nos dá a Bíblia o nome de Dídimo. Está lá à direita, e começa uma conversa ali entre os dois irmãos, uma conversa, e de repente o que está do lado esquerdo diz: ei, tu não és o Cristo? Desce dessa cruz, salva-te e a nós também. Porque era o desejo do diabo, irmão, era que Jesus desistisse da cruz, descesse da cruz. Então ele entra justamente naquele homem e começa a dizer blasfema: desce dessa cruz, a nossa salvação está por uma beira, irmão, falta quase nada para eles chancelar a nossa salvação. E o diabo está dizendo: para, desiste. Se tu és, revoluciona isso aqui, pede poder e acaba com tudo isso. Jesus, eu acredito que ainda dá uma olhada assim de lado para ele, dizendo: eu quero ganhar a tua alma. Eu quero salvar a tua alma. Mas o outro bandido diz: ei rapaz, cala-te aí. Tu estando nem na mesma condição, nós estamos aqui por justiça. Nós pecamos, mas este homem aí não cometeu pecado nenhum. Este homem está santo. Olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: hoje mesmo, grava essa palavra, Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém não entendeu, irmãos? No paraíso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E vou encurtar que eu preciso encerrar. E Jesus tomba e morre. Quando Jesus ele morre, irmãos, lá em Efésio, nós vamos encontrar Paulo pregando sobre isso. Capítulo 4, versículo 8 de Efésios, você depois pode notar e você vai rever o que eu estou dizendo, para não imaginar que eu estou pregando aqui besteira, de maneira alguma eu viria fazer isso. Graças a Deus eu tenho quase 30 anos nesses púlpitos da Assembleia de Deus como pastor, servindo ao Senhor como pastor, e não viria pregar aqui besteira, eu estou pregando a Bíblia. Irmãos, não vim arrancar aqui a alegria de ninguém, eu vim pregar a verdade para você, eu vim confrontar você com a palavra da verdade. Sabe o que é que Paulo diz, irmãos? Diz assim: e ele desceu o mais baixo das profundezas
Isso é o trabalho depois da sua morte. Capítulo 4, versículo 8 e versículo de número 9. Ele desceu às partes mais baixas da profundeza e foi lá e trouxe de lá o cativo e o cativeiro. Por que a Bíblia fala, Paulo fala, que de lá ele trouxe o cativo e o cativeiro? Vou lhe explicar por quê. Sabe por quê? Porque perto do Sheol, perto do inferno, irmão, estava o seio de Abraão. Só tinha um abismo entre o seio de Abraão e o Sheol, e o inferno. E de lá dava para ver na parábola de Lázaro e rico. Nós vamos observar que o rico vê Lázaro e pede até para ser ajudado por ele. Mas aí só tinha uma divisória. Isso no seio de Abraão e lá no Sheol, no inferno. Estava somente uma grande vala, um abismo que fazia divisão. Então quando Jesus ele morre, neste momento ele desce ao inferno. Alguns dizem, e acrescenta-se aí, porque não está na Bíblia, que ele chama Satanás na entrada e diz: vem cá, me dá a chave aí, vem cá, me dá a chave. Isso é coisa de pregador, estou só ilustrando o que eles pregam, né? Ei, vem cá, Satanás, sai daí para fora, me dê a chave e venha se arrastando como cachorrinho, que eu vou pisar na sua cabeça. Alguns pregadores dizem, eu acho bonitas essas ilustrações, né? É muito lindo, me dê a chave. Satanás vai lá e dá a chave, não está na Bíblia não. Vai lá e dá a chave e se arrasteja, irmão. Jesus pisa na cabeça da serpente Satanás, porque uma promessa não é de que isso iria acontecer. Mas Jesus desce o mais baixo, sabe o que é que ele faz? Ele pega o seio de Abraão, olha, ele vai lá e pega o seio de Abraão. Dentro, quem é que está dentro do seio de Abraão? Porque o seio de Abraão não é um paraíso, irmão. O seio de Abraão era como se fosse uma prisão. Próximo lá, tinha algumas coisinhas boas, tinha água, tinha algumas coisinhas boas, mas não era bênção não. Sabe o que é que Jesus faz? Ele desce lá, ele pega o cativo e o cativeiro, um passarinho dentro da gaiola. Você poderia soltar só o passarinho, mas Jesus não fez isso. Ele pegou a gaiola com o passarinho dentro e ele trouxe... Sabe com quem? Com aquele ladrão lá da cruz. Ele trouxe, chegou no paraíso, que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão estava acompanhando Jesus. Aquele homem estava acompanhando Jesus. Disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que é que faz Jesus? Naquele dia ele pegou o cativeiro, subiu com o cativeiro mais próximo ao céu, irmãos, e lá estava um lugar chamado o paraíso. Ele pega o cativeiro e bota dentro do paraíso. Ele abre a gaiolinha e começa a dizer, Adão! Eu imagino, irmão, Adão saindo do seio de Abraão. Meu Senhor, muito obrigado por usar de bondade. Eu não merecia. Eu te amo, meu Senhor. Noé! Eu imagino Noé saindo, irmão, dizendo, muito obrigado. O Senhor tem sido generoso comigo, me livrou daquela água, me livrou do dilúvio, me deu vitória, fez o meu nome notório na terra, muito obrigado, e agora me bota no repouso. E ele sai, Abraão, ei, os profetas, todos eles, vem para cá, sai daí. Ele pega o cativo, irmão, e bota lá e deixa, irmãos, os cativos agora dentro do paraíso. Ele termina a obra, pega aquele rapaz, o ladrão, e diz, olha, você também vai ficar aqui, nós inauguramos, agora você vai ficar aqui, porque eu preciso fazer outra obra e não compete a vocês. Fique aqui, agora tem uma coisa, vocês vão ficar aqui, mas vai ter um dia que um anjo vai chegar aqui e vai tocar uma trombeta, e quando ele tocar a trombeta, vocês vão ser o primeiro a chegar lá também. Chegaram aqui e vão chegar lá também. Os outros eles vão ter que chegar depois. Vocês vão chegar primeiro nas nuvens e vamos esperar os que estiver lá na terra. Nós vamos aguardar eles chegarem aqui. Andarabra chore de candarabadaba sure de candarras. É por isso que Paulo descreve Tessalonicense, dizendo, os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, a porta do paraíso vai se abrir, e todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e ficaremos esperando nas nuvens, irmãos, esperando que o último da terra chegue. Mas aí, irmãos, ele tirou o cativo de lá, e ele pegou uma placa bem grande, e colocou
na encruzilhada que era lá, que eram 2 caminhos. Um vinha para cá, para o inferno, e o outro para o paraíso. Ele pega uma placa, está lá no capítulo 15 de Provérbios, depois você lê, viu? Está lá no capítulo 15 de Provérbios, versículo de número 24. Está lá uma placa quando o sábio diz assim que não é ele. É a voz do Senhor dizendo assim: o caminho do justo é para cima. Porque era igual, irmão. Era igual, todos eles eram para baixo. Aí ele pega essa placa que está escrito Provérbio 15, 24, dizendo assim: o caminho do justo agora é para cima, para que ninguém se perca. Por isso que ele disse que nem os loucos errarão o caminho do céu, porque a placa é grande e transparente, e apontando, dizendo: o caminho do céu é por aqui, o caminho do céu é por aqui, o caminho do céu é por aqui. Nem os loucos errarão o caminho do céu. Nem os loucos vão errar o caminho, nem os loucos. Porque essa placa está lá, Provérbio 15, 24. Aí diz: para se livrar do inferno que está para baixo. Estou pregando Bíblia para vocês, é Bíblia. Ei, para baixo está o inferno, você só desce se você quiser, viu? O Senhor está com a placa dizendo: é para cima, é para cima. João disse: olhai para o Cordeiro de Deus. Onde é que está o vosso Cordeiro? Onde é que está o vosso Senhor? A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai, que é em cima nos céus. É em cima nos céus. Então o nosso caminho é para cima, irmão. Paulo disse: não busquei as coisas deste mundo, desta terra. Buscai as coisas de onde? Tem muito crente ainda preocupado, irmãos, porque não leu essa placa. Ainda não leu essa placa de Provérbio 15, 24, que o caminho do justo é para cima, irmão. Deixa as coisas da terra do lado. Deixa as preocupações da terra do lado. Se preocupe com as coisas que são de cima. Se preocupe, igreja, diz Ana Brígida, com as coisas que são de cima. Obreiros, não vos preocupeis com as coisas terrenas, porque passam. Os ladrões roubam, as traças corroem, o ferrugem corrói, irmãos. Mas as que estão em cima são eternas. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A placa é muito clara e eu quero caminhar para cima. Os irmãos sabem que caminhar subindo ladeira não é fácil, irmão. Para descer, e existe uma adagio popular, diz assim, que todo santo ajuda. É fácil andar e ser crente de todo jeito. Eu quero ver crente caminhando para cima, é para cima. Cima fala de prova, de luta, de guerra, irmão. Porque Jesus disse: ei, o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus, irmãos, não é para fraco. O reino de Deus é tomado à força. É uma guerra, é uma peleja, é uma luta. Mas nós estamos caminhando para cima. Eu não gosto de dizer isso muito não, mas olhe para a irmã e diga: nós estamos caminhando para cima. Está doendo, mas nós estamos indo para cima. Ei, está difícil, mas nós estamos indo para cima. Nós estamos subindo. Se segura, porque nós estamos subindo. Tá, Jesus. Glória a Deus. E aí Jesus volta a fazer uma obra maravilhosa. Deixou lá, disse: fique atento, viu? Ouvido aberto, porque a trombeta vai tocar. Adão, seja o primeiro a ficar atento, certo? Estou conjecturando, viu, irmãos? Ei, ó, a trombeta vai tocar. Não é só nós não que estamos alerta, não. Eles também lá estão esperando, irmão. É o dia mais esperado da terra, é o tocar dessa trombeta que muita gente não está ligado, mas precisa despertar, Santa Brígida. Precisamos estar ligado e atento à voz da trombeta, porque ela vai tocar. Ela vai tocar. Fica aí, que eu vou fazer outra obra. Só tem entrada, irmãos. Lá não tem saída, só abre quando a trombeta tocar lá. É um labirinto que só entra, não sai, ninguém sai de lá. Só quando a trombeta tocar. Tocar, todo mundo tem que esvaziar e subir mesmo. Fique aí. Aí Jesus agora vem para a terra.
encontrar um bando de seus servos pescando, desapercebido, passeando, outros tristes no caminho de Emaús. Pedro, vou pescar, outro, tudo, irmãos, está lá, a maior desavença na igreja, está todo mundo, porque não acreditou que Jesus voltava. Você sabia que tem muita bagunça por aí, muita igreja e muito desmantelo, porque o povo não está mais esperando Jesus? Parece a mesma história lá, parece que está se repetindo a mesma história, o povo não está esperando Jesus. Já passou tanto tempo que ninguém mais, pouca gente está esperando Jesus agora. Por isso que não estão andando tão alinhado, porque não está esperando Jesus como os apóstolos. Jesus chega, começa a chamar dois do caminho de Emaús. Aí aparece para outro e vai dizendo ao outro, digo, olha, está a hora, eu vou estar lá no templo. Fique lá, vamos para lá. Está todo mundo lá, de repente entra pela parede, irmão, sem abrir porta, sem nada, entra lá Jesus. A paz seja convosco. É Ele. É Ele. E Jesus fica com ele, ensina ele, passa 40 dias ensinando a eles ali, irmão. Aí Jesus disse, olha, agora eu tenho que ir. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 7. Aí Jesus disse, olha, eu preciso ir. E os anjos vêm descendo, bonitinho, dois anjos belos, bonitos, de roupa branca, bem vestido, vem descendo, irmão. E está na hora. Jesus disse, olha, chegaram os meus seguranças, chegaram eles, olha só, eu preciso ir. E começa Jesus subindo. Aí começa os discípulos olhando o anjo, ei, porque olha para cá, varões Galileu. Por que vocês estão olhando para cá? Esse mesmo Jesus, e vocês estão vendo ele subir, ele há de descer um dia, fique alerta, porque Jesus vai descer. Aí, irmãos, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar agora, já no livro do Salmo, de número 24, Jesus já não está mais na terra, ele está chegando no céu, e os dois anjos que vêm chegando, ele já vem chegando gritando, 24, versos 6 e 7, 8 e 9, vem dizendo assim, o anjo vem anunciando, dizendo, abrei as portas eternas, porque está chegando o Rei da Glória. Aleluia. Os anjos chamados portais eternos, irmãos, que é os guardiões dos portais eternos, eles estão desapercebidos porque eles não viram quando Jesus desceu. Há 33 anos atrás, Jesus desceu à terra, enviado diretamente pelo Espírito Santo. Não sei de que forma o Espírito Santo trouxe ele, mas os portais não viram quando Jesus desceu. Por isso que eles perguntam, quem é o Rei da Glória? Aí o anjo diz, é o Deus Todo-Poderoso da guerra, é o vitorioso, é Ele, o Rei da Glória. E os anjos gritam de novo no versículo 9, abri os portais eternos para a entrada do Rei da Glória. Os anjos, os portais se abrem, Jesus chega. Um abraço no Pai, um abraço no Espírito Santo, e diz, eu fiz a obra, está lá. E aí o livro 53 de Isaías, ele diz, olha para a obra, e diz, olha o que ele fez. E ele olha para trás do que fez, dá uma olhada na terra, irmão, e viu já a salvação aqui. Ele já viu homens e mulheres com o nome escrito no livro da vida, porque ele dá uma olhada no capítulo 5. No capítulo 5, irmãos, de Apocalipse, diz a Bíblia que ninguém podia abrir o livro. Está lá um homem forte, um anjo forte, bradando, diz, ninguém é capaz de olhar nem para ele. João começou a chorar. Quando João começa a chorar, porque está todo mundo destituído do livro, irmão. O livro está fechado e está selado. Aí de repente o ancião de dia põe a mão no ombro de João e diz, ei, não chores mais. O leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ele venceu e abriu o livro, e ele está aqui, vai desatar o selo, e aquele que não tinha salvação vai ter salvação, e aquele que não podia agora vai poder, porque ele venceu. Aí no versículo mais adiante diz, línguas, nações virão a ele para a ceia. Já está falando da ceia, não mais dessa. Ele está falando da outra ceia. Quando ele abraça o Pai, ele diz, Pai, envia o Consolador, que eu disse a eles que ficassem lá no templo.
Eu disse a eles que ficassem no templo. 500 lá eu deixei para ser batizado. Mas quando o Espírito desce, não tem mais 500, só tem aproximadamente 120. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que desistem fácil. Igreja, nós somos assembleano. Assembleano não desiste. Você já viu um povo para sofrer mais do que assembleano? Mas você chega na igreja, ele está chorando, ele está dando glória, ele está falando em língua, ele está se alegrando. É porque Jesus se agrada de você. A prova é para te fazer forte. A prova é porque Jesus venceu e disse: vocês são mais do que vencedores. Prepara um hino, Tobias, que eu vou parar, meu pastor Marcones, e ninguém melhor para celebrar a ceia do que o Senhor. Aí, meus amados irmãos, Jesus se aproxima do pai e diz: pai, me dê permissão de uma coisa. Pois não, meu filho, eu disse aos meus servos lá, que era a última ceia que eu ia ceiar presencial com eles. Me dê autoridade, meu pai, para mim fazer a ceia aqui para eles. Tomara que essa seja a última ceia na terra. Jesus disse: celebrar ela é memória. Aqui é memória. Lá não é memória não, irmão. Lá é real. Lá é real, é presencial. Aqui é só para nós lembrar dele, para não esquecer que ele passou aqui. Deixou, irmãos, esse legado para nós. Morreu na cruz, nos deu vitória. Mas ele disse: pai, me dê permissão para eu celebrar que a ceia na sua presença eu quero apresentar. Sabe quem é esse aqui? Esse aqui é Marcone, pastoreou lá a igreja em Santa Brígida, tanto tempo, ganhou alma, fez o trabalho. Sabe quem é essa aqui, papai? É dirigente do círculo de oração de lá de Santa Brígida, é mulher de oração, mandava fiel na tua presença, cumpriu tudo e está aqui na tua presença para ceiar. Meu pai, é sua. Aí o pai vai dizer: vinde bendita de meu pai. Jesus vem dizendo: vem, tu és do meu pai. Vinde bendita do meu pai. Olha ele aqui: tu és do meu pai. Entra para o gozo eterno. Irmãos, imagine o cenário quando você entrar aquela mesa bonita. E sabe quem vai ser naquele dia? O servente, o diácono. Jesus vai te servir. Não é porque você é bom não. É só porque você suportou e honrou a sua palavra. Porque lá em Apocalipse diz assim: fosse fraco, mas não negaste o meu nome. Por conta disso, irmão, e por conta disso a porta está aberta. Não é a porta física, é a porta da honra que ele vai te dar lá na presença do Pai. Então nesta noite você vai tomar ceia, já esperando, dizendo: eu quero tomar a próxima no céu. Diga comigo: a próxima eu já quero tomar no céu. A próxima eu já quero tomar é na glória. A glória, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, porque nós estamos esperando essa trombeta tocar para nós ir tomar ceia no céu. No céu, no céu, no céu. Tobias, vem louvar o Senhor. A igreja fica de pé e o pastor depois disso determine todo o trabalho, porque aqui eu quero ser o seu diácono e adorar o meu rei como diácono.